Shalom, sejam todos bem-vindos ao nosso canal de Itaquê. Nessa semana estamos estudando lição muito importante, dentro das lições bíblicas adultos, o Filho de Deus como verbo. E trazemos aqui um ponto importante, o Logos de Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 nos diz: No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O apóstolo João, para a expressão verbo, usa o termo grego logos. E o que isso significa? Devemos entender que logos para os gregos é palavra, razão, ordem, discurso, sentido. Para os gregos, o logos nada mais era do que uma ideia racional que explicava todas as coisas. Por exemplo, para Heráclito, um grande pensador grego, o logos era a lei universal que dava ordem ao caos. Para Aristóteles, outro pensador grego, o logos era a capacidade lógica do ser humano refletir, pensar. E para Filo, o que era o logos? Outro filósofo muito importante, dentro da filosofia grega. Eu trago aqui o livro de Justo Gonzalo, A História Ilustrada do Cristianismo, o que Filo pensava sobre o logos. Para Filo, Deus era transcendente e imutável. Portanto, para se relacionar com este mundo de realidades transitórias e imutáveis, Deus fez uso de um ser intermediário, a quem Filo dá o nome de logos, verbo ou razão. Esse logos, além de ser o intermediário entre Deus e a criação, é a razão que existe em todo o universo, da qual a mente humana participa. Em outras palavras, para Filo, o logos não é uma pessoa, mas um ser intermediário, uma ponte que liga a razão humana com Deus, compreendendo todas as coisas deste mundo. Em suma, o logos para os gregos era a ideia racional de compreensão das coisas existentes deste mundo e de Deus. Mas para João, o que era o logos? De acordo com o texto que nós lemos no seu Evangelho, para João, o logos não era apenas uma ideia racional como os gregos pensavam. O logos era a palavra viva, a razão divina que se tornou humano. É por isso que João vai dizer: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Corroborando com o pensamento de Hebreus, capítulo 1, versículo 1, que nos diz que Deus nos falou por muitas maneiras através dos profetas, por nossos pais, mas também nos falou por meio do Filho, ao qual habitou entre nós. Logo, para João, o logos é o verbo de Deus que se fez carne. Jesus é a expressão máxima da glória de Deus, como diz Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Jesus foi aquele que refletiu o pensamento de Deus, a essência de Deus. Em outras palavras, para João, assim como as palavras de um homem revelam o seu coração e mente, assim também Cristo, como o Verbo de Deus, revelou o coração e a mente de Deus. Portanto, ao dizer que o Verbo era o Logos de Deus, João está dizendo, era a revelação do próprio Deus, daquilo que Deus pensava, daquilo que Deus sentia. Amém, queridos? Desde já eu quero agradecer a todos que têm abençoado o Didaquê e participado desse projeto tão abençoado. Eu faço aqui um convite a você que ainda não participa dos nossos grupos de estudos. Estará o link aí na descrição deste vídeo. Abençoe esta obra, nos ajude a compartilharmos a palavra de Deus e alcançarmos vidas. Shalom